Olá, hoje no dia 10, faremos também filosofia. Em filosofia, trabalharemos as páginas 12, 13, 14 e 15. Então, nós estamos conversando em filosofia bastante sobre regras e nós chegamos à conclusão que as regras são úteis em diferentes situações de convivência, como na família ou na escola. Além disso, as regras ajudam na organização das mais diversas atividades realizadas pelas pessoas. Por exemplo, para participar de um jogo, é preciso respeitar algumas regras. Somente assim os jogadores conseguem alcançar os objetivos necessários para vencer. Então, vocês vão pegar lá no material de apoio os cartões permitido e proibido. Vocês vão destacar e vão jogar. Como não podemos jogar em casa, como não podemos jogar em sala, vocês jogarão em casa, tá bom? Vocês devem criar as regras. Atenção, o vencedor será aquele que alcançar o objetivo primeiro. Bom, não esquece de destacar, quando vier a apostila para a professora corrigir, tá sem os anexos. Então, pessoal, conforme explicado, as regras e as leis podem ser muito úteis para as pessoas e, por isso, devem ser respeitadas. Esse cumprimento é cobrado por aqueles que têm alguma autoridade sobre os demais, como os pais, os professores e os governantes. Por outro lado, no próximo texto, você poderá conhecer um exemplo de um rei que criava suas leis absurdas por causa da vontade que tinha de mandar em tudo e em todos. Vamos lá para a leitura do texto. Eu vou ler na minha apostila devido ao tamanho do texto. O reizinho mandão. Vamos lá, peraí. O reizinho mandão. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos num lugar muito longe daqui. Neste lugar tinha um rei, daqueles que tem em histórias, da barba branca, batendo no peito, de capa vermelha, batendo no pé. E tudo que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades. E eles ficam pensando que são os donos do mundo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos: Eu é que sou o rei, eu é que mando. Converse com os colegas sobre o texto e responda as perguntas a seguir. Qual é a sua opinião sobre o reizinho, como o reizinho tratava os conselheiros do reino? Vocês acham que era bacana, que deve ser feito isso mesmo? E explica por quê, tá bom? Sugira algumas regras que o reizinho deveria seguir para conviver melhor com as outras pessoas do reino. Em sua opinião, o reizinho pensava antes de agir, para saber se a atitude dele seria certa ou errada? E justifica a resposta. Quando alguém estabelece regras e leis para outros indivíduos seguirem, essa pessoa deve levar em conta apenas a própria vontade? Explica a sua resposta.
De acordo com o texto, os conselheiros diziam que um rei deve fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Você acredita que regras e leis podem contribuir para a felicidade das pessoas? E por quê? Essa é uma pergunta bastante curiosa, né? Depois temos aqui, hora de filosofar. Converse sobre estas perguntas. É necessário existirem regras para tudo ou só para algumas coisas? Na vida real, existem regras ou leis que você considera absurdas? Quando um indivíduo não concorda com uma regra ou lei, isso lhe dá o direito de desobedecer? As regras podem mudar com o tempo? Existe alguém que não precisa obedecer a nenhuma regra ou lei? Você necessitaria de regras se fosse a única pessoa do mundo? O que é uma regra? Então, registre a conclusão para essa pergunta. O que é uma regra? Essa questão aqui vocês podem escrever no espaço em branco da apostila, tá? Depois, pessoal, tá pedindo para vocês se reunirem com os colegas e seguir a orientação dos professores. O que eu vou fazer? Vocês não vão fazer em grupos, né? Vocês vão fazer em individual. Então, vocês vão criar algumas leis para o reino apresentado no texto do Reizinho Mandão. Daí, vocês vão destacar lá no material de apoio o pergaminho, né? Que o pergaminho, ó, está escrito aí, deixa eu pegar aqui na minha... Que o pergaminho, ele é uma pele de animal, de cabra ou ovelha, polida e lixada para servir de suporte à escrita. Os pergaminhos eram muito utilizados antes da invenção do papel. Atualmente, o papel pode ser tratado para ficar parecido com os antigos pergaminhos. Interessante. Então, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão escrever neste pergaminho, podem ser leis úteis para esse reino ou podem ser leis absurdas, tá? Por exemplo, todo mundo no reino tem que andar com as mãos no chão. Fica determinado que a partir deste dia, todas as pessoas devem comer jiló, tá? Tipo assim, regras absurdas. Aí vocês vão fazer algumas ou úteis ou absurdas e vão escrever nesse pergaminho, tirarão a foto e colocarão no Classroom ou me mandarão por WhatsApp, ok? Então, são essas atividades propostas em filosofia para o dia 10/9. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimentos e até a próxima aula.